Shalom a todos. Bem, vamos dar continuidade sobre os assuntos de Pêssego e os segredos que existem para nós através desse tipo de conhecimento. Bem, agora nesse segundo tópico, a gente vai falar um pouco mais do que acontece dentro de Pêssego. A sua ordem, o seu seder, um pouco mais sobre isso. Vamos começar a falar sobre isso e depois vamos dar mais continuidade mais para frente. Esse material que eu vou entregar agora, ele não é tão assim filosófico, né? É mais o que fazer mesmo. Porque é muito importante para mim que Pêssego já está chegando, é muito importante para mim que estejamos prontos para receber Pêssego. Que nós possamos encontrar com Pêssego, nos encontrar em Pêssego e nós tenha essa força espiritual de receber aquilo que, não vou dizer que nos é devido, não vou dizer que nós temos merecimento, mas aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos desejando da parte de Kadosh Baruch Hu. Então, para a gente não ficar com atrasos em Pêssego, vamos começar. Bem, a primeira coisa que nós temos que entender sobre Pêssego é que a grandeza dele é a noite. Sim, a noite de Pêssego. A maioria das vezes a gente se preocupa em fazer as coisas na manhã, mas Pêssego, ela tem um aspecto diferente. Espero que eu vou contar. Bem, vamos lá. O que fazer em Pêssego? A conexão noturna de Pêssego. A gente fazer o Arvit mais o Halel. Halel é uma reza de agradecimento, de glorificação, que ela expande o recipiente nosso. Ela permite nós receber a luz divina. Ela permite nós nos conectarmos com a divindade. E aqui que vem o grande segredo de tudo. Bem, Halel é formado pela letra Rei Lamed Lamed, que dá um valor de Gematria 65. Lamed vale 30, Lamed vale 30, Rei vale 5, 65. Bem, Halel, ele tem então o mesmo valor do que Hakli. Rei Kaf Lamed Yud. Bem, Lamed vale 30, o Yud vale 10, nós temos 40, Kaf vale 20, nós temos 60, o Rei vale 5, nós temos 65. Então, Hakli também se escreve com a letra Rei, só que tem um Kaf, tem um Lamed e tem um Yud diferente de Halel, que tem Rei, Lamed e Lamed. Aqui nós também temos o valor gemátrico de 65. E isso é importante para quê? Bem, se Halel é a glorificação, e Hakli é aquilo que expande o recipiente, aquilo que aumenta a sua porção, estamos recebendo o que quando fazemos essas orações? É muito simples. Existe um outro nome, aqui eu vou falar uma vez só, mas depois eu vou mudar o jeito que falo, que é o nome Adonai. Não se fala esse nome, não se repete o nome, nem se conversa com outra pessoa usando esse nome. Sempre usa a palavra Amonai e não Adot-Nai, tá bom? A palavra Amonai, ela começa com a letra Aleph, Dalet, Nun e Yud. Bem, Nun vale 50, Yud vale 10, Dalet vale 4, Aleph vale 1. 50 com 10, 60, 4 com 1, 65. Então, quem nós estamos recebendo ao fazer o Halel, nós estamos recebendo Amonai. Nós estamos recebendo essa luz emanente que vem dele. Nós estamos recebendo uma conexão direta dele. E aqui que entra uma coisa interessante. Bem, Halel, que é uma bênção de glorificação, né? Não se faz à noite. Ele é feito nas luas novas. Ele é feito nas luas novas, ou seja,
Mas Halel tem algumas regrinhas para ele, que não se faz, por exemplo, na lua de Libra, porque a lua de Libra é Rosh Hashanah, nem em Puri, nem em Yom Kippur. Então, Halel não se faz nem em Puri, nem em Rosh Hashanah, nem em Yom Kippur, tá bom? Por mais que ele é usado sempre na manhã para fazer a benção da lua, do Rosh Chodesh, não é feito durante essas 3 fases aqui, que é Yom Kippur, Rosh Hashanah e Purim. Halel, ele expande o nosso recipiente. O Hakli é recipiente. As bênçãos do Halel abrem o recipiente para Amonai, do Trasunai, nas nossas vidas. O Halel é para ser feito a cada lua nova, antes das festas, de manhã. Sempre, sempre de manhã. Não se faz Halel em nenhum outro momento, exceto em Pessah. Isso não se aplica a Pessah, pois ele é feito de noite e 2 vezes. Você faz uma depois do Arvit e você faz uma dentro do Seder de Pessah. Ele quebra a regra. E isso é Pessah. É disso que eu estou falando aqui para vocês, da grandeza que existe dentro de Pessah. Bem, primeira vez antes da refeição, a segunda vez durante o Seder de Pessah, durante a refeição. Leshem Mochim. Leshem Mochim é uma expressão da Kabbalah, que ela tem um significado que significa assim. Como que eu digo isso? Leshem Mochim é quando você tem aquele momento de graça divina. Graça divina. Isso é muito raro, geralmente acontece só na manhã. Isso é, Pessah é uma noite tão elevada que é igual ao nível da manhã. Esse momento de graça, esse momento de adoçamento espiritual não existe em outros momentos, nem à tarde, nem à noite. Inclusive, a gente para de fazer, por exemplo, o Terrilim ao pôr do sol justamente por ser um momento de Gevurah, né? Então, as primeiras horas ali depois do pôr do sol, primeira hora da noite, segunda hora já é Gevurah, resto de Gevurah. Então, a gente não faz mais o Terrilim para a gente não chegar na hora errada diante do rei fazer nossos pedidos, né? O rei está ali fazendo os decretos, né? Está ali, entre aspas, né? Como se estivesse resolvendo os problemas, resolvendo os BO, né? É um momento que você chega na hora que o pai está nervoso e você vai pedir alguma coisa, pode ser que não seja tão agradável assim a resposta que ele te dê. Bem, então a gente evita fazer Terrilim ao pôr do sol justamente por isso. Mas Pessah, ele foge completamente da regra, porque ele faz o Halel e ele quebra tanto o mundo físico de uma maneira assim tão transcendente, que ele é capaz então de se equiparar aos momentos de resta, aos momentos de bênçãos que acontecem na manhã. O Zohar Balak afirma que o melhor momento para se rezar é de manhã. Netzach Hamah é o ato de rezar ao despontar dos raios do sol. O sol não apareceu ainda, só o brilho do alvorecer apareceu. Esse período tem tanta graça divina que as rezas são acolhidas como a reza de um tzadikim. Então a pessoa reza ao despontar da manhã, no alvorecer, aos primeiros raios do sol, não ao sol ainda, ou seja, antes do sol aparecer na margem do horizonte. E esse momento, uma pessoa que reza nesse momento todos os dias, as rezas delas são acolhidas como as rezas de um tzadikim, como as rezas de um justo. Porém, a escuridão de Pessah está no nível da luz do dia. Ou seja, a noite de Pessah, ela tem exatamente esse nível de espiritualidade. Uma vez ao ano, a noite se torna dia.
Na Hassidut tem uma ideia que ela fala o seguinte: não existe escuridão, existe a luz revelada e a luz oculta. Espera que eu vou explicar. A luz revelada é uma metáfora para falar de milagres revelados, que a gente vê e fala: uau, isso é um milagre. E tem aqueles milagres ocultos. Então, um milagre revelado seria ver o mar vermelho se abrir e falar: uau, isso não tem nada de natural. Mas um milagre oculto, por exemplo, todo dia o sol nasce. Todo dia o sol nasce. É como se fosse um sistema que está ali simplesmente para me favorecer. Isso é um milagre. É um sistema pensado justamente para manter a vida nesse planeta, o dia, as horas, estabelecer os seus períodos e tantas outras coisas. Isso é um milagre. A mulher engravidar, ela dá luz, poxa vida, o que entrou de uma forma em líquido dentro dela, agora sai respirando, com o coração batendo. É um milagre também, mas é um milagre oculto. Oculto porque ele é maior do que um milagre revelado, mas ele está tão diante dos meus olhos que às vezes eu só enxergo que está de noite. Eu só enxergo a escuridão. Eu normalizo, eu banalizo. E aqui vem Pessa, a noite de Pessa. Ela é tão poderosa que é como um milagre revelado. Ou seja, o ato de você fazer Pessa, por mais que é só um serviço banal, né? E come, e água com sal, e não sei o que, e tal. É um serviço, não que ela é banal, entre aspas, mas esse ato tão simples, ele é literalmente um milagre revelado. Ele é uma contagem de um milagre revelado. Ele é a lembrança de um milagre revelado. Ele é a carruagem de um milagre ainda maior. Isso é Pessa. O Seder de Pessa é um jantar especial, seguido da leitura e a ordem chamada de Haggadah de Pessa. Isso inclui matzá, 4 copos de vinho, e o maror. Bem, outros itens eu vou falar daqui a pouco. Bem, vamos fazer o seguinte: matzá, pelo menos 3 matzá em cima do prato. Copos de vinho, pelo menos 4 copos de vinho por pessoa. Isso aqui é o básico para a gente comemorar a Pessa. É aqui que a gente tem que focar bastante a nossa energia. Não que não é necessário fazer outras coisas, pelo contrário. Mas dependendo da sua condição hoje, no momento, para fazer Pessa, o mais importante é lembrar de correr atrás desses itens. O maror, ele tem o mesmo nível da matzá. Então ele é indispensável para o Seder de Pessa, para a ordem de Pessa, para a mesa de Pessa. Ele é indispensável, ele tem o mesmo nível de espiritualidade que o matzá. Uma hora eu vou falar só sobre a espiritualidade de cada um deles, mas vou deixar para um outro momento, tá bom? Ao fim da Haggadah de Pessa, ao fim do Seder, faz a leitura do Shin HaShirim completo. Então, dependendo do horário que você começar, mais do Shin HaShirim já vai ficar tarde. O horário já vai se estendendo. Se você começou ali, vamos falar que você começou por volta das 8, até terminar já foi quase 9, mais do Shin HaShirim, umas 9h30, já está tarde, tá bom? Fazendo com calma, lógico. E se ficar acordado até depois da meia-noite do horário judaico, e se fica acordado até depois da meia-noite do horário judaico, isso aqui é muito importante. O motivo é que a décima praga foi à meia-noite. Na sequência é a saída do Egito. Então, o momento que o decreto de morte, ou seja, tem tanta luz que acaba consumindo os perversos, acaba consumindo, destruindo as clipote. O momento que isso acontece
completamente, a destruição do mal na nossa vida, a destruição daquilo que quer nos oprimir, a destruição do estreitamento mental que quer nos dizer para nós ficar na nossa zona de conforto, para não crescer, para não buscar uma espiritualidade maior. A destruição desse mal acontece exatamente da meia-noite, lembrando que nos emaninho do horário judaico. Então, às vezes tem época do ano que acontece próximo da meia-noite normal do nosso horário secular, às vezes é meia-noite e meia, meia-noite e 40, depende. Tem que olhar ano após ano para ver quando que é a meia-noite judaica, tá bom? É a meia-noite da Kabbalah. Como dormir é um 60 avos da morte, não é apropriado estar dormindo no horário do decreto de morte. Então ali você vai ter aquela força que ela é mortal, que ela consome. E justamente nesse momento você está um 60 avos conectado com a morte, você está trazendo morte para a sua vida, morte para o seu ano, desgraça para a sua casa, um problema terrível na sua vida, na vida da sua família. E não é isso que a gente quer. Praticar Pessa é justamente entender Pessa, se conscientizar do que nós estamos praticando. Então, se é meia-noite, quando Hashem passa no Egito, o anjo da morte carrega ali todas aquelas almas do Egito, do primogênito do homem ao primogênito do animal. Tudo. Ou seja, nesse momento é péssimo nós estarmos uns 60 avos conectados com a morte. Então, se está acordado. Isso pode ter impacto significativo na sua saúde, paz, até marcar aquele ano com a diminuição dos seus dias na Terra. Que Deus nos livre. Esse fim do exílio é também marcado com a morte das klipot, a morte das impurezas que tentam nos afastar do Criador, ou seja, essas coisas que tentam nos reger, nos escravizar, do Sitra Hará, do outro lado, elas são diminuídas ao ponto de elas morrerem. O que nos atormenta durante o ano. O que os mestres indicam fazer é um estudo após a meia-noite, que é literalmente a redenção, é a Gadlut, é aquele momento que você está indo em liberdade, que você está se transformando em outra pessoa. A melhor coisa que você tem que fazer, como uma ave que voa aos céus, você voar sobre o entendimento da Torá. Então, os sábios, os Mecumbalim, os grandes cabalistas, eles sempre orientaram a fazer estudos após a meia-noite. Não é o horário de dormir ainda, é o horário de fazer estudos. Bem, como a gente é brasileiro, a gente pode dar um jeitinho nessa questão. Vamos lá, o meu jeitinho. A gente pode, terminou o Shinhashirin, então fez toda a galera de Pessa, fez o Shinhashirin, sobrou uns minutos ainda, o que a gente faz? A gente pode descansar, vamos supor que terminou às 21 horas, vai. A gente descansa até às 23, para não correr o risco de próximo do horário da meia-noite nós estamos dormindo ou sonolentos, que também é perigoso. Então a gente se prepara para estar acordado à meia-noite. Lembrando que isso deve ser olhando sempre as emanências para ter certeza da meia-noite do horário judaico. Após isso, após a meia-noite, fazer um estudo de Torá. Vamos lá, para as questões matinais, tá bom? Então essa aula aqui ela vai ser mais assim, meio o que fazer, tá bom? Depois a gente entende profundo aí para a gente trabalhar os outros aspectos que precisam ser vistos, olhados dentro da visão cabalista. Então, para a gente chegar em Pessa e já saber exatamente o que fazer, para a gente não se atrasar no que deve ser feito, tá bom? Então tá, de manhã cedo, Halel, oração de agradecimento, já falamos sobre ela, fizemos duas, então hoje a oração da noite, agora de manhã faz mais uma. Leitura da Torá e os 13 atributos de clemência divina, os 13 atributos de misericórdia. Internalizar a luz de Pessah, isso é feito através da Torá e os 13 atributos de misericórdias. Tá bom, agora vamos falar sobre os alimentos. Para o Seder de Pessah, o que pode ser comido nos 8 dias de Pessah? Sim, 8 dias de Pessah, porque 7 dias de Pessah só é na terra de Israel, fora da terra de Israel.
a gente está recebendo uma luz tão maravilhosa que a gente celebra um a mais. A gente celebra o número 8, que transcende a matéria. E dessa forma, a gente se conecta completamente com a peça. Então, dentro de Israel são 7 dias, fora de Israel é um dia mais, é 8 dias. Vamos lá. Matzah. O correto, bem, vamos falar que tem uma família aí de 2 pessoas, são 8 dias, né? Tem que ter pelo menos mais de 1 quilo aí de 1,6 kg de matzah, uns 2 kg de matzah. Ou você não vai conseguir fazer todas as refeições nesses 8 dias com matzot, tá bom? Então, se preparar para isso. Comer ela todos os dias de Pessah. Não é pelo sabor, mas pelo poder espiritual, a luz que pode ser despertada por participar desse rito. Não é porque o matzah é gostoso, nem muito certinho, mas é tipo uma bolacha, é água e farinha, é tipo uma bolacha fina, não é um negócio gostoso, não é aquele negócio que fala, uau, que maravilha, é a melhor comida do mundo. Não é por isso que a gente come matzah, é pela espiritualidade. Então não é aquele negócio, mas eu não gosto de matzah, não, faz parte de Pessah matzah, não tem essa de eu não gosto de matzah, faz parte do rito. A gente está fazendo isso pelo rito, pela transmissão de luz divina que acontece entre os mundos superiores e esses alimentos aqui embaixo. Então, quando a gente trabalha isso em memória do que a gente está trabalhando ali, por exemplo, a matzah, ela não tem fermentação. O fermento, ele cresce a massa, ele faz a massa ser maior do que ela é de verdade. O peso se mantém, mas a massa em si ganha volume. Ou seja, é muito lembrar da mentira. Seja Pessah, a gente estamos celebrando a verdade, estamos celebrando aquele ato intrínseco de saber quem eu sou, saber o que eu quero e saber o que eu quero para amanhã, ter aquela conexão com o divino, com o Ribono Shel Olam, sabe? Essa conexão, essa posição é que é a posição da matzot. E quando a gente usa esse alimento como a matzah, a gente então internaliza isso no mundo da ação. E através então do nosso desejo de querer cumprir aquilo, de a gente sobrepujar os nossos maus impulsos, a gente então consegue também internalizar aquilo no mundo. Na verdade seria tipo, falando em hebraico, seria Olam Asiá e Olam Asiá e Olam Yetzirah, que seria tipo o mundo da formação, mas a gente pode chamar ele de mundo das emoções, entendeu? Então, através de ter consciência do que eu estou comendo e por que eu estou comendo, eu internalizo isso no mundo de Briá. E através do meu coração derramado para Hashem, então desse desejo íntimo de querer conectar com uma coisa que ela é maior do que eu, então eu chamo Hashem dos mundos de Atzilut, assim eu atraio toda essa luz simplesmente no ato de comer aquele biscoito salgado. Vamos lá. Ishmurá é uma matzah guardada. Ela é ideal por ter uma supervisão maior. Então, quando se encontra no selo lá, no selo que a matzah é kosher, essa palavra Ishmurá, quer dizer que houve uma supervisão muito maior ali, sobre se tem inseto no trigo, se tinha alguma coisinha ali, foi feita uma supervisão muito maior. É melhor do que uma matzah que não tenha essa palavra marcada nela, lá no selo kosher dela. Então, o valor é um pouquinho diferente, mas ela é melhor para quem está iniciando, por exemplo, né, e não tem uma condição, pode usar esse tipo de matzah, tá bom? Lembrando, né, claro, tudo que a gente gasta com as festas judaicas, a Hashem devolve várias vezes mais para nós depois. Isso é claro, seja por Shabbat, Pessah, qualquer festa judaica, você colocou para as festas judaicas, a Hashem devolve várias e várias vezes depois. Isso é uma sociedade que existe entre você e a Hashem.
Porém, para uma maior abertura cósmica, usar a Matsoti Avodat Yad. Avodat Yad é uma matzá maravilhosa, de um nível de espiritualidade gigantesco. E é essa matzá que é o correto a ser usada. Se você tem condição, ela é mais cara. Por quê? Bem mais cara, porque ela é feita à mão. Ela é toda trabalhada à mão, toda inspecionada à mão, ela é redonda, ela é diferente. E é justamente ela que atrai todo aquele tipo de luz divina. Não é assim um preço tão absurdo também. Acho que umas 3 matzot vai sair uns 150, 200 reais. Uns 200 reais, entendeu? Dá para pedir, para trazer, para encomendar, entendeu? Então, lógico, vai precisar de mais do que 3 folhas de matzá, então sai um pouquinho, né? Mas ela é a melhor. Se tiver condição de usar ela, só usar ela é o melhor que pode ser feito. Então ela está no nível de Chokhmah, ela atrai uma luz gigantesca da de cima. Todo aquele trabalho de não ter uma coisa tecnológica no meio, de ela ter sido feita à mão, ter sido inspecionada à mão, sabe? Durante que a pessoa está fabricando ela, usando aquelas meditações, aquelas cavanotes, todas aquelas coisas ali, transforma ela literalmente num portão de luz imensurável. Então, se não tem condição para manter todos os 8 dias de peça somente ela, então compre da outra, entendeu? E deixa pelo menos 3 folhas ali para você abrir o ceder na primeira noite ali, tá bom? Com a maçã mais espiritual, pelo menos, tá bom? Então o núcleo de luz delas é muito maior, né? Elas trazem uma luz para a casa inteira, elas quebram o nível da naturalidade da causa, porque ela é feita em cima de um trabalho de ação, mas com cavanote, ou seja, está transcendendo a matéria. Então ela traz uma luz divina para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. Eu não vou explicar tudo isso daqui não. Um outro hora eu trago para explicar cada um dos alimentos e trazer os segredos de cada um deles, as coisas que cada um deles fazem na nossa vida, na nossa casa, tá bom? Vamos dar uma puladinha. Mas só para vocês entenderem, tudo que é feito na mão é melhor na questão assim de trazer a espiritualidade para casa. Vou dar uma puladinha. Trazer a espiritualidade para casa. Por quê? A Kavaná, na hora de trabalhar com o produto, na hora de trabalhar com o alimento, na hora de trabalhar com o cameote, na hora de trabalhar com a mesuzote, na hora de quando você está ali, sabe, usando de todas as suas faculdades para fazer aquele trabalho espiritual, você atrai uma luz naturalmente e preenche aquilo dali com uma luz espiritual muito grande, uma luz que não é sua, é simplesmente o canal dela. Então, por exemplo, o cameote, quando ele é desenhado, quando ele é feito, ele está sendo escrito, ele é literalmente a pessoa que está fazendo ele com aquela kavaná, com a meditação certa, com a vocação certa, ela vai literalmente conduzindo aquela luz divina que vem do Shammai para dentro daquele pergaminho. A mesma coisa acontece com a mezuzá. O mezuzot, por exemplo, quando ela vai ser escrita, né, tem que ser escrita com uma pessoa certa, tem que ter um cor certo, a tinta tem que ser uma tinta certa, entendeu? Então tudo num trabalho ali muito artesanal, ou seja, não é um papel, não é uma caneta, tal, não sei o que lá, mas e tem que ser uma pessoa, não pode ser uma coisa, né? A pena tem que ser de um ganso, tal, não sei o que. Tudo quando você vai fazer, que se faz com esse trabalho artesanal, você faz com esse trabalho manual, você energiza aquilo dali, vamos falar nessa linguagem que é mais simples, com uma quantidade de luz absurda. Então aquilo ali, no momento que ele fica pronto, ele é criado anjos, aquilo ali, todas as coisas têm alma, uma xícara tem alma, uma pedra tem alma, tudo tem alma. Aquilo ali é criado um anjo tão poderoso que ele é capaz de articular entre esse mundo e o outro. Então ele se transforma literalmente num alguma coisa que fura a realidade, que se conecta com os mundos superiores. Então não é à toa que os nomes divinos que ficam no Mezuzot, então a gente passa, vai lá, dá um beijo no Mezuzot e tal. Então é justamente por isso. Ou seja, tem que ser um trabalho manual para trazer esse tipo de luz. Uma hora eu explico só sobre os trabalhos manuais, como colocar esse tipo de luz em certas coisas na nossa casa, como purificar nossa casa, como se fosse cacherizar, por exemplo, vou cacherizar minha cozinha.
né? Como é que eu faço isso? Então uma hora eu explico mais ou menos de como tirar certas impurezas da casa, de como organizar a nossa casa para ter uma vida espiritual minimamente decente, tá bom? Vamos lá. Pensa, né? O primeiro dos meses. Vamos lá. Então, eu já falei sobre ter 3 matzot no prato. Se possível, né? Matzot avodat yad. E essas matzot, elas são representadas por Chokhmah, tá bom? Então, o nível ali que ela está trazendo, nível divino, são os níveis de Chokhmah. O vinho tem que ter 4 taças por pessoa, e o vinho ele está do lado esquerdo da árvore da Sefirot. Ele representa então Binah. O cordeiro para Bnei Noah, no caso que eu estou falando, né? Porque o judeu tem a proibição de fazer uma oferenda fora do Beit HaMikdash, mas nós Bnei Noah, nós não temos essa proibição, isso não foi falado para nós, entendeu? E então não faz sentido a gente pegar um pescoço de frango, torrar ele, tacar fogo nele, deixar aquele monte de osso lá que ninguém tem para comer, porque isso é uma lembrança de uma proibição para os judeus. Nós não temos essa proibição, tá bom? Posso trazer mais para frente muitos assuntos relacionados a isso, inclusive como cumprir as 613 mitzvot sendo Bnei Noah. É claro que tem coisa que o Bnei Noah não pode cumprir, mas a lição daquela mitzvot, ou seja, a raiz daquela mitzvot, ela pode e sim deve ser cumprida pelo Bnei Noah. Ou seja, o que aquela mitzvot quer dizer, às vezes é mais importante, no caso de um Bnei Noah, o judeu, claro que não, do que literalmente o ato em si do trabalho daquela mitzvot quando ela é feita por um humilde, tá bom? Então, toda mitzvot ela tem uma lição que ela deixa, ela tem um porquê aquela mitzvot existe. E mesmo as mitzvot mais difíceis assim de falar, olha, essa mitzvot ela é irracional. Se você usa, por exemplo, o livro dos Perplexos do Rambam, de Maimônides, no Guia dos Perplexos, por exemplo, ele traduz até mesmo as mitzvot consideradas irracionais, ou seja, suprarracionais, que estão além do nível do intelecto, ele consegue trazer para o nível do intelecto também. Então, ou seja, não existe uma mitzvot para Bnei Noah que está além da compreensão, tá bom? Então, se você entende o conceito, você consegue praticar muito bem. E o objetivo do Bnei Noah é cumprir 613 mitzvot dentro das 7 leis de Noah, ou seja, dentro das 7 temas de Noah, ele cumprindo as 613 orientações, ele consegue então ser chamado, como está em Sanhedrin 59a, que fala o seguinte: um Bnei Noah que cumpre toda a Torá, ele é considerado um Cohen Gadol, ou seja, um sacerdote, uma pessoa que está além de um rabino, uma pessoa que está além de um Cohen normal, uma pessoa que está além, entendeu? Só pode ter um, dependendo da época e da circunstância dentro do povo judeu, um Cohen Hagadol, com o templo, com o Beit HaMikdash em pé, todo o funcionamento e tal, e é bem complexo. Então o Bnei Noah consegue alcançar esse nível. Como ele consegue alcançar esse nível? Porque justamente que ele tem esses 7 temas, onde ele pode se abrir para toda a Torá, desde que ele faça aquilo que é permitido, ou seja, não é simplesmente sair imitando os judeus, se vestindo como judeus e fazendo essas coisas extremamente confusas, que ele não é judeu. E isso causa uma estranheza espiritual muito grande, que sim pode causar até o decreto de morte para um Bnei Noah. Então é através disso daí que ele vai conseguir se conectar com toda a Torá e chegar no Ribono Shel Olam, no Mestre do Universo, através dessa entrega da vida dele completa para o Criador. Mas uma outra hora eu trago assuntos só sobre isso, tá bom? Bem, o cordeiro então ele deve ser preparado de uma forma que depois ele esteja num ponto de vista que a gente possa olhar para ele como se ele tivesse maçaricado, né? Bem queimado por fora, assim. E ele está no nível, ele vai estar no nível de Heft, tá bom? Ovos cozidos são Gevurah. O Maron, que eu falei que ele tem o mesmo nível espiritual do que a Matzot, que são raiz forte, né? Ela tem
ela está no nível de Tiferet. Aqui no marrom pode ser usada ou a masape ou agrião, que é uma erva que deixa um gosto muito forte na boca, tá bom? Haroset, que são as misturas de fruta, elas vão estar então no nível de Netzah. Aqui eu vou trazer uma receita de como preparar o Haroset, que são as misturas de fruta, tá bom? Vamos lá: raiz de jacinto, gengelim, canela, uvas. Pode-se usar o vinho, mas com muito cuidado, senão estraga a receita. E pode usar o suco de uva. Ambos têm que ser kosher. Se não tiver coisa kosher, usa uva mesmo. Vamos lá: figos, romã, tâmara, nozes, maçã e marmelo. Bem, são então 10 itens. Eles devem ser transformados numa pasta. Essa pasta precisa ficar um pouco grudenta, um pouco com uma cor marrom, entende? Ela não pode escorrer, ela não pode virar um suco, ela tem que ficar bem firminha assim, e grudenta. Então, por exemplo, eu pego aqui com a faca aqui, ela fica aquele grude assim, ó, tá bem firminha, bem sequinha. Não é aquele negócio molhado, por isso muito cuidado se for usar o vinho. Essa receita ela é do Arizal, tá bom? E isso é o nível de Netzah. Aí vamos ter lá a salsinha ou salsão, que vai estar no nível de Kod, e o alface romana, que vai estar no nível de Esot. Então essas são as listinhas do que você vai precisar para compilar ali, para você poder fazer ali o seu Pesach, tá bom? Então são matzot, possivelmente matzot, avodat yad, vinho, cordeiro, ovos cozidos, massap ou agrião. Aí, para mistura de fruta, os ingredientes são raiz de jacinto, gengibre, canela, uvas, figos, romã, tâmaras, nozes, maçã e marmelo. Aí você ainda vai ter lá separadamente a salsinha ou salsão e o alface romana. E assim você vai compor os seus 6 itens no prato, que vai ser necessário ali no prato de Pesach, tá bom? Tá bom. Agora vamos ter que falar um pouquinho sobre chametz. Primeiro vou explicar para vocês o que é considerado chametz. Trigo, cevada, espelta, centeio, aveia. Então, quando for comprar qualquer coisa para se usar durante esses 8 dias de Pesach, deve-se procurar o rótulo escrito kosher le Pesach, né? Ou então você vai procurar por alimentos celiáticos. Um exemplo de alimento celiático seria a farinha de batata. 100% farinha de batata, não é farinha de batata com trigo, farinha de batata com isso, farinha de batata com aquilo, tá bom? Então, aí você pode conseguir farinha, por exemplo, de mandioca, cará, de inhame, de batata, para fazer os seus bolos, suas tortas, o que você preferir. Não pode ter nenhum desses alimentos que eu especifiquei aqui. Trigo, cevada, espelta, centeio, aveia, não pode ter nada disso, tá bom? Agora, um outro tipo de alimentos que não deve estar na sua casa, ou pode estar na sua casa, tipo, está no seu armário, mas você não deve comer, ou melhor, não está para não comer, são os alimentos chamados de kitniot. Kitniot são alimentos que são de estágios pequenez, e Pesach, ele literalmente de estágio de grandeza, e daí o grande perigo,
porque quando você coloca alimentos na sua refeição durante a época de Pêssego, um estado de grandeza, alimentos de pequenez, alimentos Kitniote, automaticamente você impede que a luz de Pêssego consiga transformar na sua vida. Então, se você viu a aula passada, a aula 1, você viu claramente que Pêssego é uma transformação, uma virada de vida, lhe dá a capacidade de ser autocriador, de ser um co-criador com a Hashem nesse mundo, de recriar sua realidade, de recolocar as coisas em ordem na sua vida, de trazer paz para o seu ano, de trazer sustento para o seu ano. E se você coloca esses alimentos que vão impedir que essa luz venha, entenda que você está plantando o que você vai ter que colher, que são um ano muito difícil e com muitas dificuldades. Então vamos falar sobre os Kitniote que não se deve ter na casa em Pêssego. Feijão e toda a família do feijão. Isso é amplo, vai até a fava. A família das ervilhas, humus, ou o que é chamado de grão de bico, lentilha, soja, milho, amendoim. Esses são tipos de alimentos chamados de Kitniote, eles não devem estar na sua casa. Eu vou comer um feijãozinho aqui. Não em Pêssego. Espera 8 dias, não vai morrer por isso, tá bom? Então, lentilha, milho, soja e qualquer coisa que seja derivado. Vou usar um óleo de soja. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, entendeu? Sei lá, hoje em dia tem 100% de girassol, tem 100% de oliva, né? Entenda que você precisa se conectar somente com as coisas que vão trazer essa luz e revelar a nossa vida. Se não passa a pista e fala, olha, não vi nada, não mudou nada na minha vida, e não vai mudar mesmo. Você não conseguiu absorver essa luz. A luz veio, entendeu? Mas você esquentou por um segundo e esfriou depois, porque você não reteve. Para você reter essa luz, você precisa ter um clipe, você precisa ter um recipiente, que ela possa ser guardada, tá bom? Bem, eu vou ficar por aqui, porque acho que tem bastante coisa, uma listinha bem grande, vai dar para vocês absorverem bastante coisa também, né? Então, lembre que Pêssego é para ser uma festa que vai te trazer paz, que vai trazer certezas, que vai trazer alegria para sua casa, que vai mudar a sua vida. Eu sei que esse rito é uma vez por ano e sai caro, mas entenda que a Hashem vai te recompensar o ano inteiro por aquilo que você vai fazer em Pêssego. Shalom, shalom.